Várias lutas icônicas e marcantes acontecem ao decorrer de Naruto Shippuden, mas algumas dessas lutas ficaram marcadas como lutas que não só foram humilhantes, mas que também acabaram muito rápido. E hoje vamos listar 12 das lutas que acabaram mais rápido de forma humilhante e surpreendente em Naruto Shippuden. Então se você tá curioso para saber quais lutas vão aparecer aqui nesse ranking, eu só te peço uma coisa: deixa o seu like para estar me fortalecendo, pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Muitas lutas realmente marcaram toda a trajetória de Naruto Shippuden, algumas com coreografias muito chamativas, como por exemplo a luta da Sakura e Shio contra o Sasori, ou até mesmo a luta do Itachi contra o Sasuke. Mas e se eu te disser que algumas dessas lutas foram tão rápidas que nem sequer dá pra chamar de luta, você acreditaria? A primeira luta que marcou o início de Naruto Shippuden foi a luta do Kankuro contra o Sasori. Naquele combate, Kankuro alvejou seu oponente de diversas formas, o intuito derrotá-lo para chegar até o Deidara. Mas todos os métodos utilizados não só falharam, como o Kankuro foi derrotado rapidamente e de forma humilhante pela marionete Hiruko do Sasori. Eu particularmente esperava bem mais do Kankuro nessa luta, e não é que ele seja fraco, longe disso. Kankuro é um dos maiores marionetistas da obra, mas isso não muda o fato de que ele foi completamente humilhado pelo Sasori. Através delas não pode esconder de mim. O veneno está se espalhando, hã? Após 3 anos treinando com o mestre Jiraiya, todos nós pensávamos que o Naruto estaria pronto para qualquer técnica que o Itachi utilizasse contra ele. Mas não foi bem isso que aconteceu. Quando eles ficaram frente a frente no começo de Naruto Shippuden, Naruto não só foi pego pelo seu Genjutsu, como ele também foi completamente humilhado por não conseguir quebrar as ilusões do Sharingan do Itachi. E isso é decepcionante, porque todos nós acreditávamos que o Naruto estaria forte o suficiente para combater nem que fosse as técnicas mais básicas do Sharingan, mas o resultado foi totalmente o contrário. É hora de você vir comigo, Naruto. Ele ainda não está forte o bastante. A mesma coisa acontece pouco tempo depois, antes da luta final do Itachi contra o Sasuke. Naruto tenta confrontar o Itachi novamente, que dessa vez não queria lutar. Mas como Naruto o confrontou, Itachi foi forçado a revidar utilizando seus poderosíssimos Genjutsus, e o resultado voltou a se repetir novamente. Naruto foi completamente subjugado. Sharingan? Mas volta a dizer, eu só quero conversar. Mas analisando por outro lado, eu até entendo, até porque ninjas como Orochimaru, sendo considerado um dos maiores gênios da obra, também foi completamente humilhado pelos Genjutsus do Itachi. Querendo ou não, o Itachi utilizando os poderes do Sharingan está em outro patamar, e isso é um fato. Orochimaru, quando presenciou a entrada do Itachi na Akatsuki, na primeira oportunidade que ele teve, ele tentou roubar o corpo do seu companheiro, e como consequência, os seus poderes foram completamente subjugados por um Sharingan base. O Itachi era astuto, e em momento algum ele abriu brechas para o Sannin. Da mesma forma que o Naruto foi derrotado, como eu já citei, o Itachi também subjugou um dos ninjas mais lendários e poderosos de todos, que aliás possui a nota máxima em Genjutsu segundo o Databook. É impossível! Eu fui uma vítima de um Genjutsu de paralisia. O que eu realmente me pego pensando é que, se o Orochimaru foi completamente subjugado e derrotado por um mero Sharingan base, imagina por um instante se o Itachi tivesse utilizado os poderes do seu Tsukuyomi contra o Orochimaru. Cara, ele não teria a menor chance. Como menção honrosa, também vale lembrar do combate que o Itachi teve contra o Deidara, e da mesma forma que o Orochimaru foi derrotado, a mesma coisa acontece com um dos maiores gênios da Aldeia da Pedra. Deidara não teve a menor chance contra os Genjutsus de Itachi. Devia dar uma boa olhada em si mesmo.
Mas uma das lutas mais humilhantes, e que eu acredito que também foi extremamente rápida devido ao número de oponentes, foi a luta do Sasuke contra o time 7 de Yamato. Naruto, Sai e Yamato tentam confrontar o Sasuke frente a frente, mas o que eles não sabiam é que o Sasuke estava extremamente poderoso naquele momento, e o nível que ele possuía condiz completamente com o que ele estava buscando. Afinal, para enfrentar alguém como Itachi, o Sasuke realmente tinha que estar em outro patamar. Ele não só subjuga 2 ninjas da Anbu com facilidade, como ele também suprime os poderes da Raposa de 9 Caudas dentro do Naruto. Pode-se dizer que essa luta não durou nem sequer 1 minuto, e isso é impressionante, afinal, eram vários ninjas bem habilidosos contra um. E ainda digo mais, se não fosse o Orochimaru impedindo o Sasuke a tempo, eu acredito que o anime teria terminado ali naquele momento. Até porque, se o Sasuke utilizasse o Kirin contra todo o time 7, seria game over, eles não teriam chance de escape. Então pode agradecer ao Sannin das Cobras, é por causa dele que a obra se estendeu mais um pouco. Como você... Nunca ouvi falar dele. Eu não usaria esse jutsu se fosse você. Outra luta que mal foi desenvolvida devido à diferença de nível entre os personagens foi a luta do Jiraiya contra a Konan. O Jiraiya era praticamente superior em tudo. Além disso, ele também possuía um elemento counter, com um único movimento e usando seu jutsu do olho do sapo. Jiraiya derrotou Konan de forma sublime e rápida. Fala sério, se fosse uma luta entre a vida e a morte, pode-se dizer que ela teria sido derrotada logo no começo, até porque o resultado não seria tão diferente quanto realmente foi. E você pode até superestimar a Konan por causa da luta que ela teve contra o Obito, mas devemos lembrar que ela se preparou para enfrentá-lo, e tudo isso após estudá-lo por anos, e ainda assim ela perdeu. E não é que a Konan seja fraca, longe disso. Na minha opinião, ela é uma das shinobis mais fortes que já existiu no mundo ninja. Mas não seria contra o Jiraiya que ela teria chances, até porque o Jiraiya não só a treinou, como ele também possuía uma técnica que praticamente anulava todas as suas habilidades, ou seja, o resultado não seria diferente. Na minha opinião, essa foi a luta mais rápida desde a luta do Gaara contra o Dosu ainda em Naruto clássico. Bomba de óleo de sapo! Você tá ensopado em óleo. Não vai conseguir abrir as suas asas. E pra você que chegou de paraquedas nesse vídeo, recentemente eu fiz um vídeo exatamente como esse, só que com a versão de Naruto clássico. Então se você ainda não assistiu, não perde tempo e confere após esse vídeo. Outra luta que ficou marcada na cabeça de muitos fãs de Naruto Shippuden foi a luta do Konohamaru contra um dos caminhos de Pain. Ninguém acreditava que um ninja ranhento como Konohamaru era capaz de vencer alguém tão poderoso. Mesmo sendo um caminho mais fraco em comparação com os outros demais, o caminho Naraka ainda tinha nível suficiente para lidar com vários Jonins de Konoha sozinho. Mas ao ficar diante de Konohamaru, um lendário Sarutobi, pelo menos era para ser assim, ele simplesmente foi surpreendido por um golpe inesperado. Nesse momento, Konohamaru representou com sua imprevisibilidade, derrotando esse caminho com seu Rasengan e mostrando que ele era definitivamente um aluno promissor, fazendo exatamente o que o Naruto claramente conseguiria fazer na mesma idade. Você será julgado. Agora, quando falamos realmente de humilhação, temos uma luta que literalmente virou um meme dentro da fandom de Naruto. E essa luta é exatamente essa que você tá pensando. Sasuke contra Killer Bee. Fala sério, quando Sasuke enfrentou Killer Bee, todos nós pensávamos que seria uma luta totalmente fora dos padrões e que ele surpreenderia todos. De um lado, tínhamos o Jinchuriki do 8 Caudas, cujas habilidades eram incógnita. Do outro, um dos mais poderosos membros do clã Uchiha e portador dos poderes do Mangekyo Sharingan. Vieram 3 pra bater no nego, trouxeram faca, porrete, facão. Você não sabe o que pode fazer o nego trocar as mãos pelos pés, os pés pelas mãos. Mas a luta já começa de uma forma totalmente hilária. Depois que os companheiros de Sasuke são derrotados, ele tenta fazer frente ao seu oponente, e após um movimento rápido e de arrepiar, Killer Bee acaba sendo acertado, mas o que impressiona vem logo a seguir.
nada acontece. Não só isso, como o Killer Bee começa a escrever uma rima no meio da luta. Isso, na minha opinião, foi uma clara demonstração de superioridade. O Killer Bee simplesmente debochou da cara do Sasuke e dos seus companheiros. E não para por aí. Sasuke, mesmo sendo um ninja analítico, ele tentou confrontar o Killer Bee usando seu Kenjutsu refinado. Mas fala sério, não passou pela cabeça dele que alguém que usa espadas por todas as partes do seu corpo não seria alguém fora dos padrões de um espadachim shinobi? Mas o que o Sasuke faz ao ficar diante dessa situação? Ele recua como o Itachi fez em seu confronto contra o Killer Bee? Claro que não. Sasuke simplesmente decidiu fazer frente ao seu oponente, mesmo em completa e clara desvantagem, e o resultado não poderia ser outro. Uma luta que levou menos de 1 minuto para terminar, e ali naquele momento, tínhamos um dos ninjas mais poderosos do clã Uchiha sendo completamente humilhado por agir de forma imprudente e soberba. Eu poderia estender comentários e citar outros momentos em que o Sasuke perdeu nessa luta, mas nem sequer é necessário. Fala sério, ainda tem gente que acredita que o Sasuke teria chances contra o Killer Bee nessa fase. Não teria. Se liga aí, o meu nome é Killer Bee. Outra luta que acabou muito rápido foi a luta do Jugo contra o Raikage na cúpula dos 5 Kages. Raikage sempre foi um ninja muito poderoso, e ele também era considerado o ninja mais rápido de todo o mundo naquele momento. Mas não só isso, ele também era muito forte e resistente. Ao tentar confrontá-lo, Jugo é surpreendido por sua grande velocidade e força. Tem até um momento em que ele realmente parece surpreender o Raikage, mas aquilo de fato nunca aconteceu. Ao acreditar que havia obliterado seu oponente, o Jugo por consequência acaba baixando a guarda. Nisso, ele é completamente randomizado pelo Raikage no processo. E essa é outra luta que, se durou 1 minuto dentro do mangá de Naruto, foi muito. Pô, fala sério, o Jugo foi derrotado de forma humilhante tanto pelo Raikage quanto o Killer Bee. Parece até mesmo um padrão, se é que me entende. Daqui a pouco ele aparece em Boruto apanhando pro Darui também, porque é só o que faltava. Você precisa abaixar a bola! Quem é o próximo? Seguindo a ordem cronológica dos eventos, tivemos um combate que também não durou muito. Obito fica frente a frente aos capangas de Danzo, Fu e Torune, que convenhamos não eram fracos. Mas essa luta foi tão rápida que nem sequer deu tempo do Danzo tirar os selos do seu braço a tempo. Quando ele havia concluído seu movimento, tirando os selos dos seus braços, Obito não só já havia derrotado seus guarda-costas, como também colocou Sasuke diante de Danzo nesse meio tempo. Pode até não parecer, mas essa luta também foi muito rápida, principalmente se tratando de um combate 2 contra 1. Madara. A extensão das habilidades dele é desconhecida. Fiquem atentos. Sim, senhor. Agora. E pra fechar com chave de ouro, aqui temos 3 lutas com o mesmo personagem. E fala sério, o Madara é definitivamente o maior shinobi de todos os tempos, eu acredito que ninguém duvida disso. O primeiro combate que muitos não se lembram acontece quando ele ainda está no Edo Tensei. Após derrotar os 5 Kages, Madara fica diante do Naruto e sua equipe. Obito enfrenta Kakashi e Naruto, enquanto Madara enfrentava tanto o Maitugai quanto o Hashibi. Muitos acreditam que a primeira luta do Madara contra o Maitugai foi quando ele já era o Jinchuriki do Jubi, mas isso não é verdade. Tanto no anime quanto no mangá, temos imagens claras de um suposto combate entre o Madara contra o Maitugai e o Hashibi. Infelizmente só temos a conclusão dessa luta que acabou acontecendo fora das telonas, mas devido à cronologia dos acontecimentos, essa luta não durou muito tempo. O Madara era realmente um absurdo, ele não só derrota o Hashibi com extrema facilidade, como ele também subjuga e humilha o Maitugai na sequência.
do Hashirama que ele usou para segurar a minha 9 caudas. Eu tô preso. Sendo autor de outras 2 lutas, Madara também foi o responsável por derrotar tanto o Tobirama, o segundo Hokage, quanto o Sasuke Uchiha. E ele fez tudo isso em um curto intervalo de tempo. Nem sequer dá pra dizer que eles realmente enfrentaram Madara. Tobirama tenta confrontá-lo com seu Hiraishin, mas as suas investidas são completamente falhas. A mesma coisa acontece com Sasuke, que é subjugado pelos poderes do Rinnegan do Madara. Como consequência, ele quase perdeu sua vida no processo. Hiraishin! もらった。相手が勝利を確信したタイミング。時間は十分にあっただろう。言ったはずだ。Não estando contente com tudo isso, Madara também foi o responsável por derrotar todas as 9 bijus utilizando um único movimento com seu Rinnegan. E a forma com que ele derrota todas as bijus utilizando o seu limbo é algo simplesmente inacreditável e surreal. Pode-se dizer que somente ninjas com o calibre do Hashirama ou do Sasuke no final de Naruto Shippuden conseguiriam reproduzir esse mesmo feito do Madara. Limbo. Rengoku. Outra luta que eu deixarei como menção honrosa e fora dessa lista é a luta do Minato contra o Obito. Se é que dá pra chamar aquilo ali de luta, né? Quando eles realmente ficaram frente a frente um do outro, o Minato não só derrota o Obito uma, mas 2 vezes em menos de 1 minuto. E ainda tem fã que acredita que o Minato ainda poderia ter perdido aquela luta. Isso não faz o menor sentido, pelo menos não com base no que a obra nos apresentou. Essa luta foi definitivamente uma humilhação completa. Eu venci. Nunca devia ter baixado a guarda perto de você. Deve ter me marcado em algum lugar. Um selo de contrato. Com isso, o 9 Caudas não é mais... Mas e aí? E se fosse o Madara no lugar do Obito naquela situação? Será que o resultado seria diferente? Além disso, qual dessas lutas você acha que foi a mais humilhante? Já deixa sua opinião aqui nos comentários e claro, se você chegou até aqui é porque você gostou bastante do conteúdo. Então eu só te peço uma coisa, deixa o seu like, se inscreve no canal e claro, ativa o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos como esse. É isso, nação, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero no próximo vídeo.